Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco. Neste momento, nós receberemos uma mensagem muito especial que o nosso Deus trouxe através do nosso irmão Jailson. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Senhor. Amém. Tá tudo bem. Então vamos começar. Eu posso fazer uma pequena oração e você pode Fica à seguir a vontade. oração e começar a Pode ficar à mensagem. vontade. Oremos. Amado Deus, Senhor dos altos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Paizinho, por mais um dia, por mais uma manhã que nos desperta a estarmos contigo, Pai, te buscando em primeiro lugar nas nossas vidas. Obrigada por ter trazido cada um de nós aqui nessa sala da consagração, um cantinho especial, separado, Pai, do mundo, para que possamos em unidade, em irmandade, estarmos aqui te buscando em espírito e em verdade. Abençoa cada um de nós aqui, que o Senhor possa, neste momento, derramar o seu Santo Espírito sobre o Jailson, para que ele possa falar somente aquilo que fluir do teu coração, Pai. E sobre nós, para que possamos compreender toda a mensagem que será transmitida, que possamos aceitar, que possamos estar felizes e receptivos a essa mensagem. Em nome de Jesus, esteja conosco, é o que te rogamos. Amém. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui mais uma vez, amanhecendo o dia com Cristo, né? Hoje a gente vai ter uma meditação e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Você abre a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, tá bom? E a gente vai aqui falar um pouquinho da igreja de Esmirna, né? A gente sabe que essas 7 cartas do Apocalipse são as 7 períodos da igreja. E a segunda carta é endereçada aqui à igreja de Esmirna. Levando em consideração que a igreja de Jesus foi fundada em sua ressurreição, morte e ressurreição, no ano 31, a gente acredita que a igreja de Éfeso, primeiro período histórico da igreja cristã, durou do ano 31, onde Jesus morreu e ressuscitou, fundando a sua igreja, até o ano 100, na morte do apóstolo, né? Do último apóstolo vivo, seria o apóstolo João, que ficou aquele último apóstolo a ter presenciado Jesus Cristo, né, na Terra. Então, após esse período, do ano 31 ao ano 100, que seria a igreja de Éfeso, inicia um período que seria da igreja de Esmirna, que seria justamente a partir do ano 100 depois de Cristo. E o que tem de diferente nessa carta de Jesus à igreja de Esmirna? O que tem de tão diferente nessa carta? Existe um paralelo entre a história da cidade e um paralelo também com a igreja, a situação da igreja naquele período. Essa cidade de Esmirna aqui é uma cidade que sofreu muitos ataques, né? Anotei aqui alguns, ó. O rei Sardes saqueou e destruiu ela em 628 a.C., certo? Ela foi rapidamente construída. No século I, Dolabella destruiu e depois ela foi erguida com rapidez das ruínas. 6 vezes foi destruída por terremoto. Muito sofreu incêndios, mas sempre se ergueu de suas ruínas. No domínio bizantino, Esmirna passou por muitos problemas. Foi conquistado por Seleucidas em 1084, retomada pelos gregos em 1097, caiu nas mãos dos otomanos em 1322.
nas dos hospitaleiros, nas dos cipriotas e nas tropas da Santa Sé, em 1341. Foi saqueada em 1402 pelas tropas de Tarmelão e, por fim, conquistada 20 anos mais tarde pelos turcos. Nenhuma cidade sofreu tantos massacres, cercos, terremotos, fogo e praga como Esmirna. Mas, por incrível que pareça, é uma cidade que subsiste até hoje. Das 7 igrejas, essa daqui subsiste até hoje. Então, quando você olha a história da cidade e leva em consideração o período da igreja naquele período, você vê que o período da igreja vai ser um período de dificuldade. Se você ler os 4 versículos que tem aqui, falando desse período da igreja cristã, você vai ver a palavra morte 3 vezes. Em 4 versículos, a palavra morte aparece 3. E diz assim no verso 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus já chega na igreja de Esmirna se identificando com os sofrimentos dela. Literalmente ele diz assim, ó, eu morri e revivi. Então ele já chega se identificando porque sabe que a situação da igreja naquele período era uma situação difícil. E ele se identifica agora como aquele que morreu e reviveu, dando esperança da igreja de que aquela morte, né, aqueles problemas que eles estavam passando, seria algo temporário. Então Cristo já se identifica, eu sou aquele que morreu e reviveu, eu sou o primeiro e o último. Ele já dá esperanças à igreja dizendo que ele tem a capacidade e o poder também de ressuscitar. E tem algumas coisas interessantes. Essa esmirna, né, a mirna, é uma plantinha que tem um cheiro, né, suave, né? Jesus, quando nasceu, entre os presentes que foram levados para ele estava a mirra, né? Um aroma suave. E era uma plantinha que, para poder ter esse aroma suave, ela tinha que ser esmagada, né? E um paralelo com a situação da igreja naquele período, né? Que para poder exalar esse aroma suave de pureza, foi muito perseguida. E no verso 9 diz assim, ó, conheça as tuas obras, a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Olha o contraste aqui, ó. Conheça a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Quando a gente abre a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, olha só o que é que diz aqui no verso 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que é um desgraçado e miserável, pobre e segue nu. Esmirna era pobre de dinheiro, mas era rico de fé. Laodiceia é rica de dinheiro, mas é pobre de fé. Olha o contraste. O contexto em que Esmirna vive é um contexto de extrema perseguição, e o contexto que Laodiceia vive é um contexto em que não há tanta perseguição. Então, Esmirna era pobre de dinheiro, mas era rica de fé. Laodiceia tem dinheiro, mas é pobre de fé. Olha o contraste entre uma igreja e outra, né? Então, a questão de ser rico financeiramente aqui não é parâmetro para definir fé. E a fé, né? 1 Pedro 1,18 diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, né? Então, de que é que Esmirna era rica? Era de dinheiro? Não. Esmirna era rica de fé. Mas ninguém quer perseguição, né? Ninguém quer passar por problema. Todo mundo quer passar uma vida boa, né? Aparentemente boa conforme o mundo diz, né? Mas os sofrimentos aqui que eram produzidos em Esmirna traziam um rico desenvolvimento da fé. E aqui, Cristo, ao se referir à igreja, diz assim, ó, conheça as tuas obras, a tua tribulação e a pobreza, mas tu é rico. Amém. E ele diz assim, ó, e a blasfêmia dos que se dizem judeus. Paulo diz em Romanos 2,29 que judeu não é o que é exteriormente, nem circuncisão é a que é na carne, né? Mas judeu é aquele que é interiormente, circuncisão no coração. Quando ele fala aqui, aquele que é judeu,
levando em consideração a mensagem do próprio apóstolo Paulo, ele está se referindo à igreja cristã, não ao judeu no sentido literal. Dos que se dizem judeu e não são. São antes a sinagoga de Satanás. Quem são esses aqui, ó, gente? Lá no capítulo 2, na igreja de Éfeso, lá no verso 4 diz assim, ó: Tenho, porém, contra ti, Éfeso, que deixastes o teu primeiro amor. Olha só como vai decrescendo a fé da igreja. No capítulo 2, a igreja de Éfeso está deixando o primeiro amor. Mas lá no verso 6 do capítulo 2, Jesus elogia, dizendo assim, ó: Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, né? Esse grupo aqui de nicolaítas era um grupo que tinha uma série de crenças heréticas, seja na materialização ou não dos seres divinos, seja na crença com ênfase na sensualidade, na idolatria. E aqui a igreja de Éfeso odiava a obra dos nicolaítas. Na igreja de Esmirna, mesmo em meio à perseguição, aparecem pessoas que se dizem cristãos e não são. E na igreja de Pérgamo, né, que é a próxima igreja, olha só o que diz lá, ó, no verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Olha só o que aconteceu com a igreja. Em Éfeso, eles odiavam as obras dos nicolaítas, mas estavam deixando o primeiro amor. Em Esmirna, aqueles que estavam deixando o primeiro amor se diziam cristãos e não eram. E em Pérgamo, qual foi que veio a consequência? Eles começaram a amar as obras dos nicolaítas. Então, veja que a igreja foi decrescendo, né? Foi decrescendo. E aqui no verso 9 do capítulo 2, justamente é feita a repreensão a essas pessoas que não eram cristãos, mas estavam ali no seio da igreja, né? No verso 10, ele complementa, dizendo o seguinte, ó: Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam provados, tentados. E tereis uma tribulação, uma perseguição de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui Jesus lembra novamente o quão passageira essa terra. É pedido a essa igreja que seja fiel até a morte, para ganhar a coroa da vida. Esse foi um período de intensa perseguição na igreja. Tem umas histórias bem marcantes nesse período. Tem um momento em que 40 gladiadores se convertem, eu sempre leio essa história. E é determinado pelo Império Romano que eles sejam mortos, os 40. Eles são levados por uma região bem congelada para morrerem. E quando eles são deixados para morrerem no frio, soldados dentro da cabana, né, escutam os gladiadores cantando, 40 gladiadores por Cristo Jesus lutando, pedindo dele a vitória, a coroa reclamando. De repente, um dos gladiadores entra dentro da barraca, renunciando à sua fé. E de repente, os soldados escutam os gladiadores do lado de fora cantando, né? 39 gladiadores, por Cristo Jesus lutando, pedindo dele a vitória, a coroa reclamando. Um dos soldados que estavam dentro da barraca quentinha, né? Vendo a tamanha fé dos gladiadores, saiu de dentro da barraca, abdicou da sua posição, voltou lá para os gladiadores e cantou. 40 gladiadores, por Cristo Jesus lutando, pedindo dele a vitória, a coroa reclamando. Então, ele compreendeu, né, naquele momento, a fé daqueles gladiadores. E é um período de extrema
perseguição do povo de Deus, nossos irmãos. E durante esse período foram maravilhosas histórias de fé, de abnegação, de humildade, de dedicação, de sinceridade. Nessa referência aqui do verso 10, e tereis tribulação de 10 dias, né? Seriam um dia, um ano. Seriam aqui 10 anos de intensa perseguição. Essa perseguição aí veio do ano 303 até o ano 313, que é justamente o final da igreja de Esmirna, o final desse período. E encerrando aí com o Edito de Tolerância, de Galeno, né? Nesse período, irmãos, teve um imperador chamado Diocleciano, que foi um imperador muito ruim. E em 23 de fevereiro de 303, ele lançou o Edito de Nicomédia, que foi um edito assim que perseguiu muito o povo de Deus. Os cristãos eram condenados à chama, sem distinção de idade e de sexo, eram postos em grande número em imensas fogueiras, onde expiravam lentamente em meio às chamas. Uma vez no dia de Natal, à hora do culto, os pagãos cercaram a grande igreja de Nicomédia, repleta de cristãos, amontoaram lenha e palha, incendiaram um vasto edifício, e todos, em número de 14.000, segundo os gregos, foram mártires. Nestas circunstâncias, os escravos cristãos eram lançados ao mar com uma pedra no pescoço. Mesmas cenas se reproduziam na Mauritânia, na Mesopotâmia, na Cilícia, na Arábia e em Antioquia. Segundo Lactâncio, na Frígida, uma cidade inteira, de 8 para 10 mil habitantes, foi incendiada com seu governador, seus magistrados, seus moradores, que se tinham declarado cristãos. Em Tebaída, diz Eusébio, os algozes imolavam mais de 100 pessoas por dia. Os suplícios mais horríveis eram os mais agradáveis ao cruel Valério. Nenhum cristão era afogado ou apunhalado, senão depois de ter passado pelas torturas mais atrozes. O número de mártires foi incalculável. Toda a terra, diz Lactâncio, foi cruelmente atormentada. E salvas as Gálias, o Oriente e o Ocidente foram assolados e devorados por 3 monstros cruéis: Diocleciano, Galeriano e Maximiano. Essa perseguição durou 10 anos, irmãos. 10 anos, 10 anos. Até o Edito de Tolerância aí. A igreja cristã sobreviveu, sobrevive e sobreviverá até a segunda vinda de Cristo. Seus algozes tiranos jazem no pó, apenas lembrado como cruéis assassinos. Mas a igreja triunfou e sempre triunfará, até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, foi a mensagem que Cristo falou. O verso 11, encerrando aqui a descrição da igreja, diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, mas não significa que ele não receberá o dano da primeira morte. Então, claramente aqui Cristo indica que morrer em Cristo é uma vitória. Ele diz assim, o que vencer não sofre o dano da segunda morte. Para não sofrer o dano da segunda morte, a pessoa morreu a primeira. Então aqui Cristo diz que morrer em Cristo é uma vitória. É uma vitória. Morrer em Cristo é uma vitória. Apesar de extremamente perseguida, a igreja de Esmirna é conhecida como uma igreja de fé, uma igreja de sinceridade, uma igreja de dedicação. Já a igreja de Laodiceia, apesar de ser rica em dinheiro, é uma igreja que é dita com pouca fé. No livro de Tiago, Tiago, sabendo e sentindo as provas que ele tinha passado,
e sabendo que provas viriam sobre a igreja, no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 2, ele diz: meus irmãos, tende grande felicidade quando passares em várias provações. Parece estranho isso. A primeira coisa que se pergunta é por que estou passando, né? Mas aqui Tiago diz para perguntarmos para quê. Verso 3, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, perfeição de caráter, mudança. No verso 4, Tiago fala: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, no contexto aqui de Tiago, o que é a falta de sabedoria? Ele diz, no verso 3, sabendo que a prova de vossa fé opera paciência. A falta de sabedoria nesse contexto é não ter paciência para passar a prova da fé. Peça a Deus a sabedoria, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Bem-aventurado, verso 12, o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido ao que o ama. A provação, irmãos, ela é algo que está presente na vida do cristão. Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim, tende gozo quando você cair na provação. Ele não diz assim, você pode cair. Ele diz que você vai passar por provação, vai passar por dificuldade. Nesses últimos dias de história dessa terra, irmãos, a Bíblia fala que nós passaremos por isso. Apesar de alguns não aceitarem, ou não quererem, ou não acreditarem, o livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 21, fala assim, porque haverá uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, haverá uma grande aflição, uma grande tribulação, né? Mas assim como aquela igreja de Esmirna, durante aquele período de perseguição, foi uma igreja que era rica em fé. A igreja de hoje, irmãos, também será rica em fé. Assim como o ouro provado no fogo fica cada vez mais puro, a igreja também ficará. E ao que vencer, jamais sofrerá o dano da segunda morte. A fé, irmãos, é crer, acreditar, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Cristo promete nos ajudar, estar conosco, nos amparar, cuidar de nós. E, acima de todas as coisas, se identificar com as nossas fraquezas. E é assim que ele se identifica com a igreja de Esmirna. Pois é assim que ele se apresenta a ela. Ao chegar a se apresentar à igreja de Esmirna, Cristo se identifica. Eu, Cristo, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele diz assim, o que você está passando de problema, eu passei. Se é injúria, Cristo passou injúria. Se é perseguição, Cristo passou perseguição. Se é incompreensão, Cristo passou incompreensão. Então ele se identifica da igreja de Esmirna, dizendo assim, teus sofrimentos não são algo diferente do que eu passei. Cristo diz assim, eu passei por isso. Passei por essas provas. Passei por esses problemas. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. E Cristo aqui chega à igreja se identificando como aquele que conhece o nosso sofrimento. A igreja de Esmirna, purificada por essas dificuldades, por essas perseguições,
era uma igreja pura e rica em fé. Que possamos também nós ser puros e ricos em fé, mesmo em meio à dificuldade. Que Deus possa abençoar-nos, nos dar um dia de paz, confiantes em Deus e crendo em sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você para orar. Amém. Então, vamos fazer 3 orações neste momento. Quem se habilita, o Jailson faz uma. Quem mais, por favor? Levanta a mão. Cibele, obrigada. Mais uma pessoa. E Cristine, muito obrigada, meus irmãos. Deus abençoe. Oremos, então. Paizinho querido, obrigado, Senhor Deus, por deixar-nos um mapa e demonstrar a história de nossos irmãos, Senhor Deus, que foram firmes em meio à dificuldade. Nos ajuda a ser tão fiéis, tão fortes, tão esperançosos como eles, Senhor. Nas adversidades da vida, Senhor Pai, dá a medida que possamos suportar e à medida que possamos, Senhor Deus, vencer e sair mais fortes. Quando o mar estiver muito agitado, peço que o Senhor acalme, peço que o Senhor nos abençoe, abençoe em especial a Yasmin, fornece, Senhor Deus Pai, a bênção para ela e a saúde, Senhor Deus Pai. Peço também sobre a nossa vida, nosso trabalho, nossas atividades e aqueles que nos fazem mal, Senhor Deus Pai. Dá-nos vitória também, em nome de Jesus. Amém. Paizinho querido, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui participando desse momento tão especial com esse grupo de irmãos, meu Pai, que te buscam a cada manhã. Obrigado pelo pão que nós recebemos hoje. Uma mensagem tão importante, que possamos compreender esse momento que nós estamos vivendo, Pai. Cada igreja teve o seu momento, o seu período. Nós estamos aqui num momento muito significativo na história desse mundo, que possamos entender a brevidade dos tempos, Pai, que possamos entender que Cristo está às portas e que nós precisamos fazer a nossa parte na pregação do Evangelho, mas primeiro no preparo da nossa vida para esse encontro tão especial com o Senhor. Nos ajude, Deus, a cada dia nos entregarmos a Ti, buscando a unção do Espírito Santo, buscando a transformação, buscando fazer a Tua vontade, Pai. O que importa é fazer a Tua vontade. Isso deve ser o propósito da nossa vida. Por isso eu entrego cada um de nós aqui em Tuas mãos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pela nossa negligência, e pedindo que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, como tem tido até aqui. O Senhor já tem sido misericordioso demais conosco, Pai. Obrigado. Nos ajude a aproveitar esse tempo de graça que ainda existe. Que possamos realmente fazer um concerto contigo. Toma-nos em tuas mãos, meu Pai. Livra-nos do mal, mas quando vier a tentação, nos dê a vitória em Cristo Jesus. Abençoe cada família aqui representada nesse grupo, Pai. Nossos filhos, nossos irmãos, nossos cônjuges. Que possamos todos juntos, Pai, te buscar em família. Nos dê um dia de paz, de vitória em tudo que formos fazer, para que possamos fazer aquilo que te agrada, tendo assim a vitória. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, meu Deus, por mais uma oportunidade que nós temos de ouvir uma mensagem maravilhosa dessa, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pelo conforto que o Senhor nos dá. Mas, Senhor, nos tira, Senhor, da nossa zona de conforto, meu Pai.
Nós precisamos, meu Deus, sermos fortes, nós precisamos nos fortalecer. E às vezes a gente é tão fraco, meu Deus. Às vezes a gente reclama por tão pequenas provas que passamos aqui nessa terra. E sabemos, meu Deus, que aqueles que estiverem fiéis ao Senhor até o fim passarão por muitas duras provas. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, meu Deus, para passarmos por elas, louvando ao Senhor como os mártires louvaram, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, Senhor. Derrama a porção máxima do Espírito Santo do Senhor na vida de cada um aqui presente, meu Deus, para que nós possamos levar essa mensagem e permanecermos firmes, Senhor, nos teus caminhos, meu Pai. Nos ajuda, porque temos muitas pessoas perto de nós precisamos salvar, meu Deus. O Senhor sabe, meu Deus, o que eu tenho passado, a luta com a minha família. São duros de coração e eu sei que cada um aqui tem muitos que também não têm ouvido a sua mensagem, mas que o Senhor possa quebrantar os corações duros, meu Deus, converter os corações que não estão convertidos ainda, Senhor, porque está próximo a tua breve volta, meu Pai. Estamos ansiosos por ver o Senhor descendo as nuvens dos céus e precisamos, meu Pai, que a tua obra avance. Então, capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Somos tão fracos, meu Deus, somos tão falhos, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos levanta, tira-nos da nossa zona de conforto, meu Pai. E pedimos ao Senhor por cada pessoa aqui dessa sala, pela Cesiane, que está na direção desse ministério, meu Deus, que o Senhor venha fortalecê-la a cada dia, meu Pai. Venha protegê-la de todo mal. Cada pessoa aqui, cada mulher, cada homem que está na direção desse ministério, que está levando a mensagem, que o Senhor venha, meu Deus, proteger e nos fortalecer e capacitar, meu Pai. Cuida dos doentes, muitas pessoas estão doentes também, meu Deus. Doente fisicamente, mas principalmente o Senhor cura os espirituais, meu Deus, doentes espirituais. Abre a mente, Senhor, das pessoas e coloca a tua palavra, a tua verdade na mente delas. E quebranta os corações para que elas possam receber ao Senhor como Salvador de suas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, eu entrego todos nas tuas mãos e agradeço, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. A Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer. Onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades e envolver-te a tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés
seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade, que eu transponha o Rio Jordão, tu também o atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Amém. Amém. Irani, minha amada, bom dia. Bom dia, amado. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus pela mensagem. Que o Senhor fortaleça a sua fé, Jailson, cada dia. Que Papai do Céu, que os anjos continuem acampando no seu lar, né? E que logo, logo nós estejamos com Cristo nas mansões celestiais. Neste momento, obrigada, Jeane, pelo louvor. E neste momento nós vamos abrir para as considerações. O que o Espírito Santo, o que Cristo falou ao seu coração através desta mensagem? Quem gostaria de compartilhar conosco? Meus queridos, Jeane, seja bem-vinda. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela mensagem, ao Jailson, né, que veio trazer. E essa semana eu estava refletindo que muitas vezes nós nos desviamos de ouvir mensagens como essa. Eu louvo a Deus, porque eu estava lembrando do Mateus 5, verso 11, verso 10 e 11, que diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a minha consideração é que muitas vezes nós nos desviamos de ouvir mensagens assim, mas precisamos ouvir. Gostamos de ouvir muitas mensagens da palavra de Deus, mas são poucas as mensagens que ouvimos sobre essa parte do evangelho, né? Querendo ou não, nós queremos ouvir sempre um evangelho de prosperidade, mas esse é um evangelho de prosperidade, porque o verso 12 diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós temos que ter em vista que nós vivemos verdadeiramente um grande conflito, que aqui realmente são momentos de prova, de passagem, mas onde não apenas o nome de Deus está sendo colocado em pauta, né? Mas houve um plano da redenção. O inimigo, o pecado entrou, né, neste mundo e vai ter que ser extirpado. Nós muitas vezes olhamos para nós, para o nosso sofrimento ou para o que podemos sofrer, mas esquecemos que nesse exato momento pessoas estão desesperadamente sofrendo. O inimigo não está brincando, nem desde o começo não brincou. Ele
desesperadamente mal, perverso. E pessoas nesse exato momento estão sofrendo em prisões, em orfanatos, em hospitais, pessoas têm morrido, pessoas estão sendo violentadas, e às vezes eu paro e penso, Senhor, como eu sou egoísta, porque nós precisamos querer que a história desse mundo finalize, para finalizar essa dor. A dor, primeiramente, é a de Deus, que desde o princípio tem visto tudo isso, e Ele quer finalizar as dores deste mundo. Mas sabemos que até terminar vai ter uma guerra, assim como houve uma guerra no céu. Que pela graça de Deus possamos hoje nos posicionar no exército de Cristo e possamos ser fiéis, perseverar até o fim, e nas mínimas coisas. Se temos dificuldade de ser fiéis ou perseverar, que possamos começar sendo fiéis no mínimo. Não, lógico, não vamos ficar ansiosos pelo amanhã. Vamos ser fiéis hoje, porque Jesus prometeu nos dar força para hoje. Busquemos ser fiéis hoje nas pequenas coisas e buscarmos hoje fortalecer a nossa fé. Então, essa é a minha consideração. Amém. Jane, eu fiquei impressionado que ele diz assim, ó, ao que vencer não sofre o dano da segunda morte, né? Mas ele não fez nenhuma promessa com relação à primeira morte, né? Fiquei assim pensando, né? O que vencer não sofre da segunda, mas na primeira não tem nada garantido, né? Então, a própria Bíblia diz o quão passageiro e transitória é essa vida aqui na Terra, né? E às vezes a gente começa a considerar que isso aqui é muita coisa, né? Eu já cheguei a orar algumas vezes, pedindo a Deus para destruir logo esse planeta, para acabar realmente o sofrimento, né? Já pedi a Deus, né? Senhor, para com esse sofrimento das pessoas, né? Destrói logo isso aqui, pronto. Porque a gente não sabe o que está acontecendo ao certo, né? O que a gente vê é muito pouco comparado à maldade que existe na Terra. Só completando o que você está dizendo, uma vez eu li uma mensagem e, infelizmente, eu perdi esse folheto. Nós não sabemos o que é a segunda morte. E, nesse folheto, ele dava um vislumbre do que Jesus passou. Que a morte, a primeira morte, ela é algo terrível. Mas no folheto explicava o que Jesus passou, que a segunda morte é que é algo terrível. Nós tememos a primeira morte porque é aquilo que nós vemos, mas nós não pensamos, nem paramos para meditar no que é a segunda morte. Então, quando diz ao que vencer jamais receberá o dano da segunda morte, ele está dizendo, você não vai passar por aquela dor terrível que próprio Jesus passou. Então, é como quem diz assim, isso já é muita coisa, se alegre, porque por mais que você sofra, essa dor da segunda morte é algo que nós não sabemos o que é, entendeu? É verdade. Deve ser assim, bem pior do que a primeira, né? Porque várias vezes faz referência a isso, que a segunda morte é bem pior do que a primeira. A questão é que a gente nunca consegue enxergar a longo prazo, né? A gente só consegue enxergar a curto prazo o que está acontecendo aqui, né? E a morte, né? Ela é uma coisa ruim, uma coisa terrível, né? Mas a segunda morte é algo bem mais, bem Porque pior, né? na primeira você pode morrer, seja como for, mas nós morremos com esperança Exatamente. da ressurreição. Na segunda morte não tem isso. É a Não tem separação de esperança. Deus total. É uma angústia de alma que o próprio Jesus sentiu. É uma angústia de alma total. Se nós temos angústia hoje, se nós temos depressão, o que for, não é comparado com a dor da segunda morte. É algo assim, deve ser algo vazio, algo terrível. É o que as pessoas vão passar quando Jesus vier, que for destruir tudo. Acabou. E eles vão procurar a morte para não se encontrar naquela situação e não vão encontrar, porque vai ser eterna.
ser eterna. Só que para ser eterna, a pessoa vai sentir uma dor fora do comum. E nós realmente não sabemos o que é isso. É verdade, Anne. Obrigada pela contribuição dos dois, né? E, irmã Graça, seja bem-vinda, minha querida. Amém. Obrigada, irmã Irani. Obrigada a Deus, né, por essa mensagem, e ao Jailson, né, por ter sido usado por Deus aí para trazer essa mensagem para nós. Como diz a irmã Jeane, nós muitas vezes não queremos ouvir essa mensagem, muitas vezes nós não estamos querendo que mexe na nossa zona de conforto, mas é importante nós refletirmos sobre isso, porque, como o Jailson disse aí, Deus, ele nos prometeu que estaria conosco, ele não nos prometeu que nós não passaríamos pelo sofrimento e, se preciso for, pela morte, né? Muito pelo contrário, ele disse que estaria conosco até o fim, mas que nós teríamos que passar pelas aflições como ele passou. Quando ele andou com os discípulos, e ali os discípulos estavam mais interessados em saber qual seria a sua posição no reino dele, ele perguntou para eles se eles estavam preparados para serem batizados com o batismo dele, né? Que seria, no caso, sofrimento. E nós sabemos pelas profecias que daqui até que Cristo volte para nos tirar desse mundo de sofrimento, nós teremos que passar por muita tribulação, por muita angústia, e alguns vão ter que passar selando ali o seu testemunho pela morte. Nós sabemos disso, isso precisa ficar bem claro na nossa mente, porque agora, se nós somos atribulados com coisas pequenas, às vezes com uma dificuldade financeira, às vezes com um problema na família, com o filho, com o esposo, com o cônjuge, né, de uma forma geral, ou com algum parente, como o meu caso agora, que estou sendo atribulada com a situação de um irmão, né? A gente às vezes pensa que está passando por angústia demais, a gente às vezes tende a ficar depressivo quando vem uma doença na família, a gente tende a ficar para baixo quando vem uma perseguição, mas isso nada disso é comparado ao que teremos que passar ainda. Está registrado tudo que os servos de Deus terão que enfrentar para selar a sua fé, né, verdadeira com Cristo, para demonstrar e ser testemunho neste mundo. Eu queria ler um pedacinho aqui do livro O Desejado de Todas as Nações, é um pedacinho bem pequeno, que mostra que, falando de João Batista, né, que foi um servo de Deus, que veio preparar o caminho para o Senhor, cheio do Espírito Santo, e ali, na virtude do Espírito Santo, ele era usado por Deus para testemunhar, para denunciar os pecados, né? E ali ele sofreu muita prova, muita perseguição, e quando ele já havia sido preso e condenado, aqui Ellen White está relatando que Deus não o abandonou, que lá no meio daquele sofrimento, os anjos o confortavam. E aqui ela, no final do comentário que ela faz a respeito de João Batista, ela diz assim que, conquanto nenhum miraculoso livramento fosse proporcionado a João, ele não fora abandonado. Ele tivera sempre a companhia dos anjos celestiais que lhe abriam as profecias concernentes a Cristo e as preciosas promessas da Escritura. Então, estas foram seu sustentáculo, como haviam de ser do povo de Deus nos séculos por vir. A João Batista, como aos que vieram depois dele, foi dada a segurança. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ela segue dizendo para nós, olha, Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela porque eles próprios haveriam de
preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio e prescrutar a glória do desígnio que estão realizando como colaboradores seus. Nem Enoque, prestem atenção nessa última frase aqui que eu achei muito oportuna para nós, olha, nem Enoque, que foi transladado ao céu, nem Elias, que ascendeu num carro de fogo, foi maior ou mais honrado do que João Batista, que pereceu sozinho na prisão. A vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer a participação com Cristo em seus sofrimentos, é o mais importante depósito e a mais elevada honra. Então, que isso fique em nossos corações, né? Que nós possamos deixar que essas angústias e essas pequenas tribulações possam nos fortalecer e nos preparar para os momentos de grande angústia, para que a gente não se sinta abandonado, para que naquele momento a gente, como o relato da história dos gladiadores que o Jailson contou, ao invés da gente murmurar, da gente reclamar e blasfemar e imaginar, ou até dizer que Deus nos abandonou, que nós possamos cantar louvores a Deus, possamos conseguir, mesmo nos momentos de prova, permanecer fiel, que a gente lembre dos relatos bíblicos, como João Batista, que pereceu sozinho na prisão, sem a ajuda de nenhum ser humano, mas que os anjos estavam ali fortalecendo ele, que o Espírito Santo estava ali, né, ajudando ele a testemunhar. Que nós possamos sair daqui nessa certeza de que Deus ele nos promete a força que nós precisamos para continuar dando a ele a glória, a honra, né, exaltando o nome dele no momento de provação. Que a gente não se deixe sucumbir, que a nossa fé possa prevalecer, porque Deus ele estará conosco e ele prometeu até o fim, e ele permanecerá, e ele é fiel para cumprir essas promessas. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, irmão Jailson, e abençoe a cada um aqui, Amém. em nome de Jesus. Às vezes a gente ou não aceita essa realidade, né? Eu acho que a gente pensa que essa realidade está distante de nós, né? A gente pensa, não, isso jamais vai acontecer, isso não tem como acontecer. Já ouvi irmãos falando isso, né? Não tem como isso acontecer, isso jamais vai acontecer. Mas a Bíblia diz que vai acontecer, né? Aí fica a questão de acreditar na profecia, né? Mesmo porque a palavra de Deus é fiel e todas as vezes que ele disse que iria acontecer, aconteceu, né? Quando ele falou para o jovem rico, se entregar a Cristo, né? O jovem rico não quis, mas perdeu tudo no cerco de Jerusalém, né? Exatamente. E se cumpriu conforme Cristo falou, né? Então, hoje em dia, eu acho que a gente, apesar de ver, de ler, de olhar, eu acho que inconscientemente ou conscientemente muitos descreem que isso realmente possa acontecer. Exatamente. A gente precisa acreditar, não só no poder de Deus para nos livrar, mas que é possível. E isso será uma realidade que nós teremos que passar provas, aflições, dor e sofrimento até que Cristo volte. É uma realidade que nós precisamos encarar de frente, né? Para a gente não ser pego de surpresa. Amém, amém. Deus seja louvado, Graça. É isso, é ficar firme, saber que Deus está conosco, porque é muito fácil a gente ficar com fé de que quando está tudo bem, né? Agora, a fé, ela envolve Jesus fez o quê? Ele deu a própria vida, né? A fé envolve em seguir o que Deus tem para nós. Todos os dias foram escritos. Jesus, ele viveu o plano que Deus tinha para ele, que o Pai tinha para ele. Que nós aprendamos também a viver o plano que Deus tem para nós. Estamos aqui com um propósito,
né? E este propósito é refletir o caráter de Cristo, sofrer se preciso for, seja feita a vontade de Deus. Deus tem um plano, escreveu os nossos dias e o segredo está em confiar e viver cada dia que Deus sonhou para nós. Irmão Mário, seja bem-vindo. Bom dia, irmãos. Obrigado, irmã. Essa mensagem, como o Jailson falou, e as irmãs também repetiram, é uma mensagem que algumas pessoas não gostam, né, de ouvir, é bem verdade. E a gente, mesmo que goste, mesmo que a gente entenda que é necessário nós conversarmos sobre esse assunto, sempre fica aquela, como é que eu posso expressar para que os irmãos entendam? Fica aquela ansiedade no nosso coração, né? Porque é algo que a gente não viu, ninguém vivendo essa experiência, nem nós tivemos, nenhum de nós passamos, né? É algo desconhecido. E quando se fala do desconhecido, a gente teme, a gente fica com medo, mas é muito bom, sim, essas verdades à tona, conversar sobre isso, para que a gente possa ir fortalecendo a nossa fé, né? E aos irmãos que aqui estão, que estão ouvindo, que ouviram essa mensagem, a gente deve buscar com paciência, suportar as provas que estamos vivendo agora, né? Que são provas pequenas e é através dessas provas que nós vamos sendo preparados para enfrentar essas outras lá na frente, né? Não estejamos nós agora ociosos com medo pelo que vai acontecer, mas que a gente venha buscar se preparar, né? Conversar com o Senhor. Pai Santo, é bem verdade que virá tempos difíceis, mas o Senhor diz na sua palavra que o Senhor estará conosco e até mesmo que se a gente tiver que perder a vida por amor de ti, Senhor, nós vamos ganhar a vida e é a vida eterna. Então, assim, para que o Espírito Santo possa ir dando confiança ao nosso coração. Porque tem muitos irmãos aqui na sala que ainda não desenvolveram aquela fé mais firme, né? E que o inimigo não venha colocar medo no seu coração, não venha colocar preocupação excessiva que venha diminuir a sua fé, né? Nossa, será que eu vou conseguir suportar? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? Será que eu vou negar a fé? Não vamos pensar nisso, mas vamos olhar para Cristo, pedir dele força e poder, né? Para que a gente possa vencer, que a gente possa seguir em frente. Assim como o irmão Jailson leu aí, Tiago, né, capítulo 1, eu gostaria até de repetir, quando o Senhor fala, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, o que a gente está conversando aqui, a gente iniciou um pouco ontem, quando se falou da paciência de Jesus, pelas provas que ele enfrentou e também as provas que nós estamos enfrentando, né? E precisamos desenvolver a nossa fé. Então, as aflições, as lutas que estamos enfrentando agora, é para desenvolver essa fé que vai suportar lá na frente essa prova que vamos enfrentar, né? Se tivermos que ser presos, a gente sabe que muitos irão ser presos, sim, outros vão ser mártires, enfim. Mas a minha preocupação agora não deve ser essa.
Ai, Senhor, será que eu vou estar lá? Será que eu vou estar de pé? Será que eu vou suportar tudo isso? Não. Nossa preocupação agora deve ser, Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda, nesse momento, nessas tribulações que eu estou vivendo agora, a confiar no Senhor. No Salmo. Deixa eu abrir aqui, irmão. Só um momentinho. No Salmo 36. Não, 56, perdão. O que o Senhor Deus diz para a gente não ter medo do que está por vir? Salmo 56, o verso 3. O Senhor nos fala: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Verso 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Então, que essa seja a nossa oração, né? Que no momento em que a gente venha ter medo, agora mesmo, de às vezes você perder sua casa, às vezes você perder o seu trabalho, e você imaginar, e o que vai ser? Como que eu vou fazer? Como que eu vou, Jesus, alimentar meus filhos se eu não vou poder comprar? A gente não venha ter esse temor. Mas mesmo que ele venha, o que a gente faça? Segundo o verso 3, em qualquer tempo em que eu temer, o temor não vai continuar em mim, porque eu vou orar ao Senhor e eu vou dizer o quê? Confiarei em ti, Senhor. Tu és comigo, tu és com os meus irmãos da sala da consagração. O Senhor está no controle da nossa vida. Tu és com os meus irmãos da igreja, Senhor. Cuida deles, cuida de nós. Essa deve ser a nossa fé, a nossa perseverança, até o dia que nós possamos receber a coroa da vida e colocar aos pés do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça. E obrigado, irmão, pela coragem de estar trazendo essa mensagem e que nós também possamos ter a coragem de Daniel, né, na cova dos leões, dos profetas passados, dos nossos irmãos. Lembremos de tudo que eles viveram e que Deus também pode nos dar a vitória. E que se Deus permitir que a gente durma, louvado seja Ele, porque Ele vai nos despertar se nós dormirmos com Ele. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Amém, amém. Não temos que estar preocupados com o que nós vamos perder. Até porque, por que medo de perder casa? Por que medo de perder? Nada é nosso. Nada é nosso. Como Jó disse, nu viemos e nu para lá voltaremos. Jeane, seja bem-vinda. Pode Mais falar. uma vez, né? Às vezes eu gosto de contar essas experiências porque, quem sabe, fortalece a fé de alguém, né? Então, como muitas me conhecem, eu tenho as minhas dificuldades, né? Mas que Deus tem me ajudado a vencer, e eu louvo a Deus por isso. Sempre eu disse assim que eu sou medrosa e tudo, mas agora eu já estou até mudando a minha redação, porque eu temia muito, porque eu sempre me via medrosa, mas Deus tem mudado a minha forma de ver, tem me fortalecido, e eu já não temo mais tanto, né? Então, a nossa maior dificuldade é de confiar em Deus. Antes de eu me batizar, eu estava contando para a Irani, eu não tomei a decisão de me batizar rápido. Sempre que eu ouvia o apelo do batismo, aquilo me tocava muito, muito, e chamavam lá para frente, mas eu dizia assim, não, Senhor, não vou não. Não porque eu não quisesse, mas porque eu sabia que essa decisão implicava em responsabilidade. Não se brinca com Deus. Isso eu sempre tive desde jovem. Quando você diz, Senhor, eu irei, você não pode mais voltar atrás. Então, um dia, pela graça de Deus, eu já continuei na igreja, continuei visitando, continuei assistindo, até que um dia um pastor disse, irmã, está na hora de você se batizar, e eu percebi que eu não era batizada ainda e me batizei.
Então, quando você se ajoelha no seu quarto e pede a Deus as bênçãos e tudo, nós precisamos tomar essa firme decisão de entregar a nossa vida, tudo o que a gente acha, como disse a Irene, que a gente tem a Deus, e ser responsável por essa decisão, seja o que for que tiver de acontecer. Uma certa vez, já há uns anos atrás, eu ouvi uma mensagem, não como agora a do Jailson, mas uma mensagem mesmo dura. Eu cheguei em casa angustiada, corri no banheiro, chorei, por que tinha que passar por isso? O medo. Aí no outro dia eu acordei, me ajoelhei no banheiro e fiquei chorando e orando a Deus, Senhor, por que tem que passar por isso? Porque a gente precisa dizer para Deus o que sente, né? E fiquei, aí levantei e fui fazer o culto com os meus filhos eram pequenos. E sempre quando eu ia fazer o culto, eu sempre gostei de eu escolher, né? Mas nesse dia o meu filho disse assim, mãe, deixa eu escolher a música. Eu disse, tá bom. Aí ele escolheu o número 500. Quando ele escolheu, eu parei, eu senti como se Deus estivesse dizendo assim, eu vi na hora que você estava lá no quarto, lá no banheiro chorando, sofrendo, mas podem depois cantar a música 500. E eu me senti tão em paz, tão fortalecida, ele como se ele estivesse dizendo assim, entrega para mim que eu posso te tornar um gigante, não se preocupa. E eu senti paz. E uma outra vez também que eu passava por uma angústia no meu quarto, eu lembro, todas essas vezes eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que eu fui entrar no banheiro e naquela angústia, e ouvi, eu tenho dificuldade de memorizar verso bíblico, mas eu ouvi esse verso aqui, que está em 1 Pedro 2, 19 e 20. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Quando eu ouvi esse verso na minha mente, eu olhei para cima e disse assim, Senhor, eu estou te agradando. Essa hora veio assim uma paz. Então, nós nos focamos muitas vezes na dor, no sofrimento, mas nós temos que ver que quando a gente sente a presença de Deus, a gente sente essa paz. Se nesse momento, seja qual for que nós passemos hoje ou amanhã, nós tivemos essa paz do céu, nada mais importa. Na minha vida sempre eu tive isso, Senhor. Tudo mais para mim não é nada, contanto que eu tenha a tua paz. Essa paz, ela dá uma alegria interior fora do comum. E o verso 2,19 diz assim, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então, o decreto que está prestes a vir, não sabemos quando, hoje, amanhã, daqui a um ano, não sabemos. É um decreto que vai violar a nossa consciência. Então, nós precisamos cuidar da nossa consciência para ela ser inviolável, seja o que for. Não, eu não permito isso. Ah, mas você vai sofrer. Mas eu não vou contra a minha consciência. Como disse Lutero, é perigoso ir contra a consciência, porque a consciência é como se fosse assim, uma bússola, um norte. É como se a gente não enxergasse nada e a consciência faz a gente enxergar. E ir contra a consciência é como se você fosse tomar uma droga, tomar uma bebida, e você fica ébrio, você não consegue enxergar mais um palmo diante do nariz. Então, nós, como cristãos, nós temos que velar pela nossa consciência. Então, o que eu quero finalizar dizendo, nos foquemos na paz que só encontramos em Jesus. Nada mais importa essa paz, porque mesmo nesses dois simples probleminhas que eu tive, simples angústias, eu senti a paz do céu. Então, que desde agora possamos ter experiência pessoal com Deus, que essas experiências vai nos fortificar e poderemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor e ajudará até o fim. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Bom, não havendo nenhuma
Não havendo nenhuma mão levantada aqui, vamos pedir à irmã Graça. Você pode fazer a oração, Graça, para nós? Posso sim. Então, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar ao nosso Deus. Hoje, a oração é para o irmão José Geraldo. Então, nós vamos, todos os dias, nós oramos por alguém, né? Por uma família. Então, hoje nós vamos orar pelo irmão José Geraldo e a família dele. Outra coisa para nós pedirmos, vamos pedir pelo batismo do Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos, todas as orações, clamarmos pelo Espírito Santo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Então, vamos orar. Oremos então. Querido Deus, amado Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esses momentos que o Senhor nos concede nesta manhã, aqui, Senhor, neste lugar que nós entendemos, Senhor, ser a tua igreja reunida, Pai, onde nós podemos ouvir a sua voz, Senhor, a falar ao nosso coração. E nessa manhã nós te agradecemos por usar o teu servo, o nosso irmão Jailson, e trazer para nós, Senhor, uma mensagem que, a princípio, ela parece dura, Senhor, mas é a mensagem que nós realmente necessitamos, ó Deus, porque temos vivido, Senhor, diante de nós agora, um tempo em que há necessidade de um preparo, Senhor, um preparo que possa ser físico, mental e espiritual, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos posicionar, Pai, e nos conscientizar, Senhor, de que servir a Ti, ó Deus, não estamos isentos das dores e do sofrimento, porque o Senhor, Pai, pisou aqui nesse mundo e passou por todas essas angústias e por todas essas provas, por todo o sofrimento, Pai, para que nós pudéssemos contemplar o Senhor e saber que nós também podemos vencer como o Senhor venceu. E nós poderemos, pela Tua força e pelo Teu poder, Senhor, permanecer de pé, nos posicionando sempre do lado do Senhor. E como os nossos irmãos do passado, Pai, que testemunharam, que sofreram, louvando, exaltando o Teu nome, que nós também, Senhor, possamos passar pelas tribulações, pelas angústias, e se possível for, se preciso for, até entregar a nossa vida, que nós possamos entregar, Senhor, alegres, dedicando, Senhor, louvores ao Teu nome. Te suplicamos, ó Deus, agora que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós aqui estamos clamando pelo batismo do Espírito Santo, porque entendemos, Senhor, que sem Ti nós não poderemos prevalecer, nós não poderemos permanecer em pé e sermos fiéis até a morte, Senhor. Mas o Senhor requer isso de nós, Senhor, sermos fiéis até a morte para herdarmos a coroa da vida. Então, nós te suplicamos, batiza-nos com Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos testemunhar do Senhor em qualquer circunstância da nossa vida. Eu clamo a Ti também nesse momento, que o Senhor toma o Teu servo, o irmão Jailson, que o Senhor continue abençoando ele, Senhor. Ele clama, Senhor, para que o Senhor seja com ele em um trabalho, um serviço que ele vai fazer, Pai. O Senhor sabe que ele precisa muito da Tua presença, Senhor, para que ele possa ser vitorioso e o Seu nome seja honrado, para que ele possa sair dali, Senhor, triunfando para a glória do Seu nome. E em nome de Jesus, segundo a Tua vontade, o Senhor seja com ele ali naquela reunião. Te peço pelo irmão José Geraldo também, Senhor. Eu não sei qual é o pedido e o anseio do seu coração, mas o Senhor o conhece. O Senhor sabe, Pai, o que se passa em sua vida e qual é o milagre que ele precisa que o Senhor realize na sua família, na sua vida. Por isso eu entrego ele em Tuas mãos e peço, Senhor, que o visite nesse instante, Senhor, com a Tua bondade, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Ouve o clamor do seu coração, Pai, e responde, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Seja com cada um de nós que nos encontramos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome nesta sala, e com aqueles que o Senhor sabe o motivo também não estiveram aqui. Que o Senhor visite cada um, Senhor. Renove as nossas forças em Ti nesse momento e nos dê um dia de vitória na Tua presença, Senhor.
nós choramos com perdão dos nossos pecados, confiante nos méritos de Cristo Jesus. E em nome dele, Pai, te pedimos que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã. Tchau, Jailson. Obrigada. Diane, Eugênia, Débora. Até amanhã. Irmã Até Nis, amanhã. Deus Kézia, abençoe todos. Neuci. Vou encerrar. Bom dia. Bom dia. Até amanhã. Bom dia. Até amanhã.